Olá, espero que tudo esteja bem com você. Como prometido no vídeo anterior, vamos agora começar a codar a nossa implementação fazendo uso de REST com o .NET 5 e o C Sharp. Com o Visual Studio Code aberto, nós vamos começar a preparação do nosso ambiente para o desenvolvimento da primeira aplicação REST que faremos nessa playlist. O primeiro passo é acessarmos o terminal do Visual Studio Code. Eu poderia acessar diretamente esse terminal via PowerShell, mas eu prefiro usar o do Visual Studio Code, que fica com a mesma ferramenta aberta ao mesmo tempo. Então, estou aqui na minha pasta de projetos, faço uma leitura dela, vou criar, então, uma pasta específica para o nosso projeto, vou acessar essa pasta e nela eu vou executar o .NET CLI, .NET New, um novo projeto, usando o template Web API, -n para dar o nome da minha aplicação e vou chamá-la de Dança Comigo. Após o processo de criação, nós vamos aqui no Visual Studio Code abrir essa nossa pasta. Aqui temos a pasta criada selecionada, vamos abri-la. Verifique que do lado esquerdo nós temos uma sequência de artefatos que foram criados pelo template do .NET CLI. Nós vamos verificar alguns deles. O primeiro é esse arquivo do projeto. Tem o nome do projeto com a extensão CS Project. Nesse arquivo, é importante que nós identifiquemos que estamos utilizando o SDK Web do .NET, que estamos dizendo que a nossa aplicação tem como alvo o framework em sua versão 5.0. E aqui nós temos o registro de alguns pacotes nuggets que vão ser utilizados em nossa aplicação. Algo bem simples. Program é o arquivo que tem o método que é o principal, é o entry point que se chama, né? O ponto de entrada da nossa aplicação. É como se fosse, você conhece já o C Sharp, espero que conheça. Nós temos aplicações de console que tem esse programa, nós temos a aplicação Windows Forms que tem, e as aplicações ASP.NET MVC também utilizam. E aqui ele vai criar um host builder, né? É um padrão das aplicações web que ele vai trabalhar fazendo uso de configurações nessa classe Use Startup, que é criada pelo template aqui também. Então, nós temos o Startup recebendo uma configuração. Essa configuração é enviada por injeção pelo framework. Ele recebendo, sendo instanciada essa classe, o configuration que ela recebe é passado para a propriedade configuration, que nós temos definida aqui. É uma propriedade externa, pública, mas apenas de leitura. Externamente não é possível atribuir valor a ela. Nós temos aqui o Configure Services, que faz a configuração de serviços que utilizaremos na nossa aplicação. Aqui está usando o Swagger. Nós vamos verificar o Swagger a hora que formos testar nossa aplicação. E o método configure, que recebe também, por injeção, um construtor para a aplicação e uma variável, um objeto para acessar o ambiente de execução da nossa aplicação, o web host. Aqui algumas verificações em relação ao ambiente de execução. Se está no ambiente de desenvolvimento, ele tem algumas tratativas específicas para erros e para uso do Swagger. Depois temos configurações relacionadas a redirecionamento de HTTPS, roteamento, autorização e os endpoints para os controladores que vamos utilizar. Em seguida, o template cria essa classe, Weather Forecast, que é o modelo da aplicação. Nós vamos manter isso apenas para teste de funcionamento da nossa aplicação.
Depois nós vamos colocar em camadas específicas os modelos de nossa implementação. Nós temos aqui os controladores, né? Temos o controlador para aquela classe de modelo. Aqui podemos ver que marcamos essa classe como um controlador API, definimos aqui a rota para ela, a extensão dessa classe para a nossa, temos um método privado de apenas leitura para os dados que utilizaremos nesse teste, né? nessa implementação. Aqui eu posso quebrar para ficar um pouco melhor a leitura. Temos um logger, que vem por injeção, aqui no nosso construtor da classe. E temos um método get, marcado como HTTP get, que vai fazer uma randomização e vai retornar um determinado valor para uma data, uma determinada temperatura e um determinado local. Praticamente é isso que isso vai trazer, transformado para array, né? Aqui a gente pode colocar até aqui para saber que é da linha anterior. Em seguida, nós temos aqui o app settings, é um arquivo JSON que declara configurações para execução de nossa aplicação, isso em produção. Para o processo de desenvolvimento, é essa app settings que é utilizada. Então, nós podemos fazer declarações que nos auxiliem durante o desenvolvimento e declarações durante a execução. Aqui dentro da pasta VS Code, nós temos dois outros arquivos. O tasks.json, que nós definimos tarefas, rotulamos cada uma delas de acordo com a sua relevância, né? um nome semântico. Depois temos o launch, que é um JSON que é lido quando a aplicação é levantada, vamos dizer assim. Definimos também algumas declarações específicas para a execução da aplicação. E depois aqui em Property nós temos um Launching Settings, que possui, dentre outras informações, a URL onde a nossa aplicação vai ser acessível, né? Por onde ela vai ser acessível, tanto para HTTPS como para HTTP. Nós podemos agora executar a nossa aplicação para vermos se ela está funcionando. Então aqui no Visual Studio Code, eu posso aqui executar minha aplicação. Quando a aplicação é executada, nós recebemos essa janela aqui dizendo que a nossa conexão está com algum problema, né? Ela não consegue o certificado de autoridade, ela fala que é inválido. Isso é uma situação em relação ao .NET Framework 5, mas nós podemos resolver isso. Eu fecho a minha aplicação, interrompo ela no Visual Studio Code, vou ao meu terminal, eu posso aqui fechar o terminal pressionando qualquer tecla e vou executar .NET dev certs https trust. Ele abre essa janela de pop-up dizendo se eu confirmo a instalação, eu digo que sim. E vou novamente testar e executar a aplicação. Muito bem, após a instalação do certificado, a gente executou e veio um outro problema aqui. Só um detalhe importante. Eu estava com o meu Chrome aberto com outras guias e eu tive que fechar todas as janelas do Chrome para que isso daqui funcionasse. Então fica a dica para você de quando você adicionar o certificado, fechar todas as janelas do Chrome e então executar o aplicativo novamente. Aqui, o erro que ele deu é 404, porque nós não temos nada nessa URL para ser exibida. Nós vamos aqui chamar, então, o Swagger. Lembra que eu falei dele agora há pouco na explicação dos arquivos? Vamos dar Enter aqui. Ele é uma ferramenta que nos permite testar os nossos serviços REST. Nós temos aqui o GET, que é o método que nós implementamos. Se eu abro ele aqui, ele vai dizer, olha, eu vou devolver uma data, temperatura centígrados, um Fahrenheit e uma string. Perfeito? Então eu vou clicar. Eu posso escolher aqui text plain, ou posso escolher JSON, application ou text. Eu dou um tryout
Ele fala aqui, vamos executar. Eu clico em executo, verifica. Ele traz aqui 5 temperaturas com a data atual, com uma determinada variando, né? Que ele sorteia, randomiza lá as temperaturas e os locais. Tá? Então, nós temos a nossa API funcionando a todo vapor. Aqui, nós tivemos uma situação interessante, que é a abertura do navegador sempre que a nossa aplicação é executada. E nós não queremos isso, né? Não é legal. Eu quero manter a minha aplicação em execução aqui. Mas eu quero poder parar a minha execução, deixar o navegador aberto, paro a execução e quero poder acessar de qualquer navegador, de qualquer aba, sem eu ter que ela ser aberta quando a minha aplicação é executada. Para isso, nós vamos aqui em nosso Launch.json tirar esse parâmetro que está mandando. Eu posso colocar, adicionar como comentário. Deixa eu ver aqui, viu? Command Palette, comente aqui. Coloco como comentário. Eu gravo e vou executar novamente minha aplicação. Venho aqui e executo novamente. Aqui no terminal, a minha aplicação executou, mas ela não abriu nenhum navegador. Eu posso agora vir aqui, criar uma nova janela e chamá-la aplicação aqui desse navegador. Verifica que ela funcionou normalmente. Essa é uma ideia para a gente poder trabalhar. Ainda, aqui nas tasks, eu posso criar um padrão para execução da minha aplicação. Eu posso chegar aqui na task build e colocar um elemento JSON chamado group e vou dizer que ele é aqui, olha, ele já coloca até padrão para a gente o editor, né? Tão maravilhoso que ele é. Aqui ficou faltando uma vírgula. A gente coloca esse texto e a hora que pressionarmos aqui, deixa eu ver, Ctrl Shift B, ele já executa para a gente essa task padrão. Esse é um atalho apenas para construir a nossa aplicação, né? Ela não realiza a publicação dela para você testar. Para executar a aplicação, você precisa vir aqui e executá-la. Vamos a uma pequena explanação em relação àquilo que nós executamos. Temos o nosso servidor web, que hospeda uma aplicação ASP.NET Web API. Do lado do cliente, nós temos o Swagger, que nos listará em uma página web no navegador todos os serviços disponibilizados pelo nosso servidor. O Swagger vai se comunicar com a API REST, que nós temos implementada em nosso servidor. Após identificarmos no Swagger qual o serviço que nós queremos, enviamos um método GET, uma mensagem GET do protocolo HTTP, como uma requisição a ser atendida pelo servidor. A nossa API REST está implementada em um controlador. Então, esse controlador vai capturar a requisição GET-HTTP e vai identificar o método da URL que deve ser responsável por atender a essa requisição. Com o método executado, ele retorna um texto como uma resposta HTTP ao nosso Swagger, que exibe esse resultado no próprio navegador. Com a execução e algumas dicas de nosso projeto, concluímos esse vídeo. No próximo vídeo, nós começaremos a trabalhar com nossos modelos e com o padrão de projeto repository para persistência. Até lá!